Boa tarde, começando um novo canal teórico. A gente fez uma apresentação semana passada com o Dr. Lívio e essa semana eu pedi os dois R1 e o R2, mas o R2 espertamente entrou de férias para não estar aqui hoje. Não, vamos ser justos, é que foi postergando. Foi postergando, mas aí pegou as férias dela, ela se mandou. Então, Carol não pôde vir, eu vou pegar ela quando ela voltar, ela vai apresentar sozinha. E aí vocês dois gentilmente aceitaram o meu convite. Aqui não é uma aula, aqui não é prova de revalida, nem prova de residência, é um bate-papo. Eu acho que é um canal aberto, já veio R2, R1, quem quiser, e eu abri aqui para a Ana Clícia e para o Raul apresentar um caso e apresentar lá o trabalho deles lá na Vila Ipiranga. A Vila Ipiranga teve uma guerra Rússia e Ucrânia no início, agora parece que instalou uma situação um pouco mais amena. A gente está conseguindo ultrapassar esse limite e eu estou muito agradecido aos dois estarem lá naquela unidade. A presidente da FESaúde, a Maria Célia, pediu para agradecê-los e também fiquei muito feliz deles estarem mais calmos e também deles estarem aqui hoje e a gente poder dar início a esse canal teórico. Obrigado aos dois de estarem aqui. Bom, boa tarde. Obrigado, Dr. Jefferson, Dr. Moura, Dr. Lívio, coordenadores, né? Bom, meu nome é Raul, sou residente na Vila Ipiranga, né, como o Dr. Jefferson falou, a Ana Clícia também, né? Para quem não conhece, a Vila Ipiranga é uma comunidade que fica na Zona Norte, ali na região do Fonseca, uma das comunidades maiores que tem aqui em Niterói. A nossa realidade, né, são de pacientes com muita vulnerabilidade social, a questão da violência é muito próxima e tudo, mas é um posto que ultimamente, né, tem funcionado bem, enfim, com as equipes completas e tudo mais. Bom, o Dr. Jefferson pediu para a gente apresentar um tema, entre várias infinitas possibilidades, e a gente pensou em apresentar algo que é próprio assim, da natureza do médico de família, né, que é a residência que a gente faz, e também porque a gente acha que esse tema é um tema de muita importância, né, inclusive de muito uso, né, nas nossas realidades lá dentro do módulo, né. Então, assim, a gente não pretende esgotar o tema, é um tema que já tem material sobre isso já há pelo menos 60 anos, e certamente todos vocês já têm conhecimento sobre essas ferramentas de abordagem, é só mesmo para a gente discutir e no final também trazer um caso clínico para a gente poder conversar sobre, tendo como mote esses instrumentos de abordagem familiar. Então, a gente vai pretender falar sobre conceito de família, no caso, conceitos de família, né, sempre no plural, os estágios dos ciclos de vida, os instrumentos de abordagem familiar, no caso, existem alguns, a gente especificou o genograma e o ecomapa, que são os mais usados, é o que mais tem bibliografia a respeito. Método clínico centrado na pessoa, que embora não seja um instrumento de abordagem familiar, né, é centrado na pessoa, tá no próprio termo, mas é algo que complementa essa abordagem familiar, então eu achei importante pôr. E no final as referências. E aí quem vai começar a apresentação é a Ana Clícia. Boa tarde. Bom, como a gente vai falar de instrumentos que vão ser utilizados na abordagem familiar, então a gente precisa primeiro tentar estabelecer o conceito de família. Lógico que não é uma coisa fechada, ainda mais diante do nosso cenário atual, dentro da contemporaneidade que a gente vive, a gente não pode fechar e definir uma verdade absoluta. Mas a família, ela é a base para a nossa sociedade, tanto que a primeira interação social que a gente vai ter é dentro do nosso círculo familiar. Então, não tem como a gente falar sobre esses instrumentos sem discutir sobre isso primeiro. Então, vamos lá. O termo família, ele provém do latim famulus, que seria criado ou servidor. E aí, com o passar do tempo, ele passou a ser utilizado para denominar um grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo teto. E é esse conceito que a gente vai levar quando a gente fala sobre família, principalmente dentro da atenção primária. E aí, assim, pode ser unido por laço de sangue ou não. O importante é conviver numa mesma residência. A família, ela pode ser classificada ainda em 4 tipos, né? Lógico que vão ter outros, mas a gente se atém a esses. Como biológica, que seria relacionada aos laços de consanguinidade, né? A questão de pai, mãe e filhos. Ou, além dos laços sanguíneos também, porque a gente sabe que existem outras formas de instituição de família. Sociológica, em que a gente veria a família como uma das instituições sociais, que vão especificar, né, os papéis sociais e os preceitos para o comportamento desses indivíduos. Antropológica, e aí a gente vê a família como um agregado que vai partilhar um universo de símbolos, valores,
códigos e normas, e aí vai estar relacionado ao processo de socialização desse indivíduo. E psicológica, a partir do momento que a gente vai considerar ela como uma unidade emocional. Ou seja, a partir do momento que um indivíduo dentro dessa família ele tem algum problema de cunho emocional, ele vai afetar todo o conjunto. Bom, a partir do que a gente entende que a família são essas pessoas que residem sobre o mesmo teto, a gente precisa pensar nas estruturas familiares. Lógico que também vão existir outras estruturas, mas aí o que a gente tem que ter em mente para o nosso contexto da atenção primária vai ser principalmente a família nuclear, que vai ser composta por pai, mãe, filhos, ou irmãos, dentre outros. Ou seja, as pessoas que habitam na mesma residência. Existe a família composta, que não se aplica tanto à nossa realidade, mas que é comum em outras culturas, que compreende o conjunto de cônjuges e seus filhos em uma sociedade poligâmica. E a família extensa, que é extremamente importante para a gente dentro do contexto da atenção primária. Quem seria essa família extensa? É a rede familiar, ligando as pessoas que têm laços consanguíneos, descendentes, ou seja, está relacionado a pelo menos 3 gerações, avós, tios, primos e por aí vai. E quais são as funções dessa família? A família ela vai ter basicamente 4 funções principais. A função sexual seria relacionada ao atendimento das necessidades sexuais a partir do estabelecimento de uma união ou casamento, e isso visa estabelecer que existe um pai legal para os filhos, ou seja, um responsável, né, por aquelas crianças, no sentido reprodutivo, e aí está relacionado à perpetuação da família na sociedade a partir do conceito de descendência econômica, que eu acho que é um dos fatores mais importantes para o contexto da APS também, pensando na vulnerabilidade social, que seria a garantia do sustento da proteção da prole, ou seja, é o contexto em que se divide a participação e a divisão da organização do trabalho. Quem é que vai sustentar aquela família? E aí, pensando no contexto que a gente está inserido, que é uma população mais vulnerável, a gente vai ver que as famílias elas são grandes, porque existe uma vulnerabilidade importante, então você acaba tendo um conglomerado maior de cidadãos, de indivíduos, dentro de uma mesma residência, portanto, a gente vai chamar de família, e com apenas um provedor que vai estar garantindo, né, essa função econômica. E também tem a função socializadora educativa. Essa é uma das mais importantes, que é relacionada à transmissão de um conjunto de hábitos, costumes e os valores, além do cuidado com as crianças. Bom, a partir do momento que a gente entende que a família vai ter diversos papéis a desempenhar na construção, a gente precisa pensar também que existem diversas influências e fluxos de estresses ao qual esse indivíduo vai estar ali submetido, e a família também. Então, a gente vai ter 2 tipos de estresse. A gente vai ter estressores horizontais, que são ao tempo e aos estágios de ciclo de vida, que a gente vai discutir mais na frente, mas são coisas que não estão sob o controle das pessoas, como, por exemplo, migrações, situação de acidente, doenças crônicas, são coisas que vão acontecer com o passar do tempo, e esse paciente ele não tem como controlar isso. Já os estressores verticais, eles vão estar relacionados a coisas externas, né? Ou seja, questões relacionadas a gênero, classe, questões de trabalho também. Então, esse círculo ele mostra como o indivíduo estaria dentro dos diversos sistemas, né? A gente tem um indivíduo nessa família imediata, que seria o que a gente chama de família nuclear, e aí, além dele, a gente tem a família extensa, a comunidade e a sociedade. Bom, e aí a gente precisa discutir um pouquinho sobre os estágios de ciclo de vida. Isso também não é fechado. Por quê? Apesar da gente ter um modelo de estágio de ciclo de vida, a gente vai ver que, na realidade, eles acabam se sobrepondo e muitas pessoas vão pular de uma fase direto para outra, então não dá para se prender totalmente a isso. Mas é importante que a gente entenda, como profissional da atenção primária em saúde, que, a partir do momento que a gente consegue compreender em que estágio de vida esse paciente está, a gente consegue intervir e evitar que problemas aconteçam. Porque onde é que vão surgir os problemas que vão levar a uma desavença familiar e que vão influenciar na forma como esse indivíduo ele se coloca perante a sociedade? São os momentos de transição entre um estágio de ciclo de vida para o outro. O primeiro estágio, então, que seria... Bom, então são 6, né? Jovens adultos solteiros saindo de casa, a união no casamento, a nova família,
família com filhos pequenos, família com filhos adolescentes, lançando os filhos e seguindo em frente, e famílias no estágio de vida tardia. No primeiro estágio, a gente teria algumas tarefas, e quando esses indivíduos, a família não consegue desempenhar essa tarefa, é que vão surgir os conflitos. Então, no primeiro estágio, a gente tem a formação de uma identidade separada dos pais, diferenciando-se emocionalmente dos mesmos, né, mas sem romper essa relação, a escolha de uma carreira, o estabelecimento de relação íntima com parceiros e amigos, ou seja, é você sair daquele primeiro ambiente de socialização, que é o núcleo familiar, e expandir isso. É o desenvolvimento da autonomia, né, o avanço também em direção à independência financeira. Já o segundo estágio, ele estaria relacionado ao estabelecimento de relacionamento amoroso íntimo com o parceiro ou parceira e a convivência com a família extensa, a sua, que passa a ser os seus pais, porque nesse momento você já saiu de casa, você está iniciando a nova família, em tese, e a família do parceiro, ou seja, a instituição de um novo casal ou nova família. Dentro da atenção primária, principalmente na nossa realidade, a gente vê o quê? Que o que acontece, na maioria das vezes, é um surgimento de uma nova família dentro da casa dos próprios pais. Então, você começa aumentando o número de residentes dentro daquele lugar. Você pula de um estágio e inicia uma família dentro de uma família nuclear já existente. Você não cria a sua família nuclear. E o terceiro estágio, ele está relacionado à garantia de espaço para o nascimento da criança, ou seja, a família com filhos pequenos, né? Os pais eles têm que ter disponibilidade emocional, física, sem delegar cuidados aos outros por todo o tempo, acolhimento e cuidado da educação da criança, além da aproximação da família extensa. E o que a gente pode fazer nesses estágios? Idealmente, a gente devia participar, a partir do momento que você reconhece qual é o estágio de vida que o indivíduo está, a gente deveria intervir. No segundo estágio, que é quando a gente forma uma nova família, qual seria o papel da PS nesse momento? De promover um planejamento familiar, ofertar para esses indivíduos, né, para esses pacientes, o planejamento familiar, conversar sobre se existe o plano de gestar ou não, se existe o plano de ter filhos, quando eles querem começar a ter, oferecer os métodos anticoncepcionais, caso eles não tenham desejo de iniciar o crescimento da família nesse momento. Então, a gente deveria intervir nesse estágio. O que acontece na prática é que o paciente dificilmente te busca para discutir questões relacionadas à reprodução que não seja anticoncepção. Ou seja, a gente pega esses pacientes já a partir do terceiro estágio, que é quando já tem o filho. E aí vem através do pré-natal ou após, com o desejo de evitar uma nova gestação. Nessa terceira fase também é o momento em que a gente, ou seja, que é a família com crianças pequenas, né, a gente vai dividir em 3 subfases. O primeiro, que seria as crianças bem pequenas, a gente vai fazer o quê? O que nós podemos fazer nesse momento? A gente pode orientar os pais sobre crescimento e desenvolvimento da criança, o que é esperado, como estimular, que seria a realização da puericultura, que a gente faz na atenção primária, né? Orientar sobre vacinação, que é muito importante, pensando no contexto que a gente vive hoje, que existe um movimento anti-vacina muito grande. E também orientar sobre questões relacionadas à saúde oral. Na nossa unidade, a gente tem uma dentista e a gente sempre encaminha. É importante ter esse acompanhamento conjunto. A gente poderia estar fazendo isso a partir do momento que você reconhece que aquela criança, né, aquela família está passando por aquele estágio. A segunda fase seria as crianças em fase pré-escolar. E aí, o que a gente poderia fazer? Orientar os pais da importância da participação no processo de desenvolvimento dessa criança. Ou seja, que os pais eles tenham uma participação ativa com relação aos estudos. E no terceira parte desse terceiro ciclo, a gente estaria falando das crianças em idade escolar. E aí cabe a gente orientar esses pais para que eles acompanhem o desempenho da criança, porque não adianta você colocar a criança na escola e você não ter esse cuidado, né, de acompanhar. O quarto estágio seria aquele relacionado à adolescência. E aí, o que a gente pode fazer? Né? A gente sabe que as tarefas esperadas são a adaptação às mudanças das características físicas e sexuais, a formação de identidade do adolescente, a autonomia e independência do adolescente e a escolha vocacional. Então, a gente poderia ofertar, através de grupos, por exemplo, para abordar questões relacionadas à adolescência em si. Tanto a sexualidade, que é uma questão que precisa ser abordada e discutida com esses jovens, até para que a gente consiga intervir e evitar que esses processos de pular, né, de uma fase para outra, sem vivenciar todas as experiências, eles não aconteçam mais. E aí a gente pode abordar também através de grupos sobre discussão de drogas, dentre outras coisas.
Já o quinto estágio seria basicamente o primeiro estágio, só que a gente tem um olhar voltado para os pais. Por quê? É as mudanças no casamento, ou seja, relacionamento adulto-adulto entre os filhos e os pais. É o momento que a criança se desenvolveu, ele passou pela adolescência, agora você tem um jovem adulto saindo de casa. Então, é reconhecer que o seu filho agora é um adulto e que ele tem responsabilidades, e entender que a saída do filho de dentro de casa não é uma perda, e sim que o seu filho ele sai para construir a família nuclear dele. Então, isso é uma coisa que tem que ser abordada. Além disso, outra função esperada, né, é a expansão dos relacionamentos familiares, de modo que incluam parentes por afinidade e também os netos, e resolução dos relacionamentos com os pais que estão envelhecendo. O que acontece na maior parte das vezes, pelo menos no contexto que a gente está inserido? A gente não tem a saída desse adulto de dentro de casa. Quando a gente não tem a saída do adolescente, porque às vezes o adolescente, pensando na gestação na adolescência, por exemplo, é um adolescente que inicia uma nova família dentro da casa dos pais. Aqui é o que acontece também, porque o adulto... Quantos casos a gente já não viu de pessoas que moram com os pais, e aí você tem avós, pais, filhos, e filhos que já têm crianças. Então, cabe a nós, identificando a fase que esse indivíduo está, tentar abordar ele e ver como ele está lidando com essas situações. Com relação ao sexto estágio, que seria a fase do ciclo de vida tardia, quais seriam as funções, né? O que estaria acontecendo nesse momento? A gente teria um ajustamento à condição de aposentado e a viuvez, que é muito comum, o desempenho do papel de avô ou avó, que normalmente ocorre não no sexto estágio, mas acontece durante o quarto a quinto estágio, pensando em jovens cada vez mais cedo, né? Os jovens têm filhos. O desempenho do papel de avô ou avó e o enfrentamento da doença do parceiro ou a sua própria, porque conforme a gente vai chegando à velhice, vão surgindo as doenças crônicas, e então é importante que esse paciente ele tenha um cuidado. Cabe a nós abordar e tratar esse paciente, ou seja, orientar sobre o risco, sobre coisas que ele pode fazer para prevenir essas doenças. E, além disso, a gente tem que incentivar, né, que ele participe de grupos, que ele venha à unidade, para que a gente consiga ter esse cuidado ali contínuo. Só que o que acontece na prática é que esse avô ou essa avó normalmente vão desempenhar o papel de pais também. Então, ao invés de ele estar desenvolvendo o seu processo de envelhecimento natural, ele vai estar com uma nova função, que é criar uma criança que não é dele naquele momento. Então, assim, não dá para a gente fechar que todas as pessoas vão viver os 6 estágios certinhos. Mas, se a gente consegue, como profissional de atenção primária, identificar qual estágio que ele está, o que é esperado naquele estágio, a gente consegue tentar orientar, fornecer educação em saúde, para que ele consiga atravessar aquele ciclo de forma mais calma, mais tranquila, e, com isso, a gente evite, né, as desavenças e os problemas que podem surgir nessas fases de transição. Bom, e aí agora falando sobre o primeiro instrumento de abordagem familiar que a gente traz, que é o genograma, talvez seja o mais conhecido de todos, né? O genograma, ele nada mais é do que uma ferramenta que explora as relações geracionais dentro da família com as características de cada indivíduo, com o intuito justamente de tentar compreender a família como um todo. O genograma, né, como o próprio nome já sugere, ele surgiu dos geneticistas, né, que usavam a árvore genealógica e fatores genéticos para poder avaliar cada indivíduo, e nos Estados Unidos, né, primeiramente os terapeutas familiares e depois os médicos de família americanos trouxeram esse modelo para dentro da medicina de família, óbvio, adaptando esse método para a realidade do médico de família. Tem um professor português da escola, que é uma das escolas mais tradicionais de medicina de família, que ele fala que o genograma é como se fosse o bisturi do médico de família e comunidade, porque é a partir desse instrumento, um deles, que ele consegue verificar, enfim, toda a estrutura familiar para poder promover e estudar intervenções naquela família. Então, aqui é uma definição do Gusso, né, que é um professor lá da USP, explicando mais ou menos o que seria o genograma. Aí, ali do lado, a gente tem alguns símbolos. Esses símbolos que são usados para representar o genograma varia, às vezes, de referência para referência, mas eles são mais ou menos os mesmos.
Bom, e quando a gente vai construir o genograma? A gente pode construir o genograma para qualquer organização familiar, mas tem algumas situações que são provocativas da gente pensar em construir um genograma, que são motivos que são muito comuns na nossa prática na atenção primária, né? Que seria um paciente que vem com muitos sintomas inespecíficos, se a gente quer explorar um pouco mais daquele sintoma que ele traz, ou um paciente que utiliza excessivamente o serviço, né? Por que ele está vindo muitas vezes no serviço, o que está acontecendo, como é que é a família dele, será que tem algum problema de saúde que é reflexo daquilo que ele está trazendo, com outras pessoas ou não, doença crônica, isolamento, problemas emocionais graves, situações de risco familiar. Enfim, as mudanças no ciclo de vida também são importantes para a gente poder caracterizar melhor esse ciclo de vida. Enfim, e as outras também estão colocadas aí. Uma coisa que é interessante é que, como qualquer instrumento que a gente usa, seja um instrumento, seja um score, seja uma calculadora, a gente não usa isso aleatoriamente. A gente só vai fazer um genograma se aquilo ali tiver um objetivo claro de intervenção. A gente não fica fazendo score de risco global cardiovascular se a gente não está pensando se aquele paciente tem uma caracterização que é necessário usar uma estatina, por exemplo. Então, como qualquer ferramenta médica, a gente só vai usar ela e só vai construir ela quando a gente tiver um objetivo claro a respeito da sua construção. E não é diferente no genograma. E aí, o que precisa constar nesse genograma, né, basicamente? Né? Informações demográficas daquela pessoa, daquelas pessoas, daquele núcleo familiar que a gente está estudando, as informações sobre o funcionamento delas, eventos críticos são muito importantes, porque a gente, como médicos de família, né, a gente, às vezes, tem aquela coisa, né? Um paciente traz uma queixa específica para um médico, que é quem tem mais vínculo, só que, às vezes, se a gente tem um genograma próximo, a gente já consegue compreender quem é aquele paciente dentro de um todo e a gente consegue também oferecer um serviço de maior qualidade para aquele paciente. Então, é importante também, no genograma, ter esses eventos críticos, porque, às vezes, são eventos que os pacientes eles não vão trazer espontaneamente para qualquer profissional. Mas, tendo um genograma daquela família, isso já nos ajuda, né? E outra coisa que é importante é utilizar a simbologia padrão, que são os símbolos. Eu apresentei um pouco naquele slide anterior, a gente vai explorar um pouco melhor esses símbolos, e representar pelo menos 3 gerações, né? Quer dizer, para a gente poder ter uma noção mínima daquilo, como que aquela família funciona, indicar o ciclo vital da família, representar as relações familiares, é fundamental, indicar os fatores estressores, como a Ana Clícia falou, que são também super importantes para a gente poder avaliar essa família, e obedecer a cronologia da idade. Então, a gente começa sempre dos mais velhos para os mais novos. E aqui nós temos um pouco dos símbolos, como eu falei, dependendo da bibliografia que você vai usar, vai ter uma pequena diferença em relação a esses símbolos, mas aqui tem apresentado aqueles que são principais. Quadrado se representa com gênero masculino, círculo, mulher. Aí temos as relações de casamento, temos as relações de divórcio, que é quando tem o traço. A pergunta, Liana, aí as relações de filhos, por exemplo, tá vendo? Todos do mais velho para o mais novo. Temos outros casos especiais, como, por exemplo, gêmeos, que não está mostrada aí embaixo. Tá vendo? Filhos gêmeos, que são representados por esse triângulo. Enfim, existem símbolos para várias condições, inclusive para algumas doenças. Depressão tem um símbolo específico, etc. e tal. O importante é saber que existem esses símbolos e que é uma linguagem que é usada para construir o genograma. Aí, por exemplo, tá uma outra tabela que fica um pouco mais claro. Nas linhas de relacionamento estão ali. É importante notar também que, por exemplo, aquele retângulo que está ali apontado no genograma na parte direita, eles representam pessoas que moram juntas. Isso é importante, seria a caracterização da família, né? Aí nós temos as relações com as linhas, né? Quer dizer, uma linha é uma pessoa tem uma relação com a outra, quando tem 3 linhas seria uma relação muito intensa, por isso tem uma bibliografia que fala sobre essa relação fusionada. Tem o tracejado, que seria essa relação distante. Enfim, como toda linguagem, ela tem seus símbolos que são usados para a construção desse instrumento, que, como eu falei, tem que ser usado com objetivo, né? Eu estava falando, Jefferson, que assim como a gente vai usar uma escala de risco, uma calculadora com um objetivo específico, o genograma a gente também constrói a partir de um objetivo específico, né? Okay. Sim. Esse aí é a gravidez. É gravidez. Que aí é o ser que ainda não nasceu, aí é o triângulo. Não é nem quadrado, nem círculo. Não existe essa... Nada. Bom, e aí
Esse, basicamente, são os símbolos que a gente usado no genograma. E depois do genograma, a gente vai falar sobre o segundo, né, que é o ecomapa. O ecomapa, a diferença principal do genograma para o ecomapa é que o ecomapa vai ver as relações daquela família ou daquele indivíduo com o ecossistema que ele está envolto, né? E dentro do ecomapa, a gente usa, então, todas as estruturas que aquele indivíduo tem relação, assim como a gente pode também usar os símbolos do genograma. É muito comum você ver um ecomapa que é um ecomapa e genograma junto. Então, aqui está dando esse exemplo, né? Por exemplo, tem uma pessoa, essa imagem ficou ruim, mas assim, tem uma pessoa no meio, e essa pessoa ela tem diferentes níveis de relação com aspectos do entorno dela. Então, ela tem uma relação X com a igreja, ela tem uma relação X com a família dela, ela tem uma relação X com o hospital, com o posto de saúde, etc. e tal. E esse ecomapa ele avalia 3 pontos da relação desse indivíduo com o ambiente que está ao redor dele, que é a força da relação que ele tem com aquela determinada estrutura, a qualidade da relação e o nível de estresse, que são representados ou pelas linhas, ou pelos vetores, ou que são fluxos de energia, né, que são os vetores, ou aqueles símbolos específicos, como, por exemplo, essa pessoa, em relação ao vizinho e à igreja, ela tem a relação conflituosa, de acordo com a simbologia do genograma que a gente viu. Então, qual que é a função e a utilidade disso? É que se eu tenho, por exemplo, um ecomapa, um genograma de uma determinada família, de determinado indivíduo que vem à consulta, eu consigo passar isso, por exemplo, para minha colega, para a enfermeira da minha equipe, ou para outra pessoa que faz uma leitura daquela família, e isso faz com que a gente consiga ter intervenções muito mais efetivas. Porque imagina, se cada paciente todo dia for lá no consultório e, enfim, você desconfiar de que aquilo ali tem um padrão, por exemplo, geracional, aquela questão de saúde dele. Até ele provavelmente não vai conseguir explorar tudo aquilo que é importante, que a gente consegue ler, né, dentro do genograma e do ecomapa. Então, isso é uma coisa que a gente tem usado muito na nossa prática, que para a gente, na nossa prática como médico de família, é algo de extrema utilidade. Por isso que a gente achou importante também trazer. E, além disso, né, a gente falou do genograma e ecomapa, que são os principais, os mais conhecidos, mas também existem outros métodos, outros instrumentos de abordagem familiar. Existe esse FIR, esse Practice, o APGAR. O APGAR não é só para o neonato, né? Também existe o APGAR familiar. Todos esses outros instrumentos são basicamente questionários que vão avaliar características específicas de acordo com aquele instrumento de abordagem. Então, o FIR, por exemplo, ele vai abordar as relações principalmente de poder, de comunicação, de afeto dentro da família, em relação ao indivíduo. Então, são questionários, tipo, você se considera assim, de que modo você se considera em relação ao seu pai, por exemplo, ou em relação aos outros familiares? Eu não trouxe porque não era o foco da nossa apresentação. Tem um Practice, que é um outro questionário que serve para a gente poder estudar maneiras de intervenção de problemas familiares. E tem o APGAR, que também é um outro questionário que vai avaliar a funcionalidade daquela família de acordo com alguns questionários. Então é importante saber que existem outros instrumentos de abordagem, que não são os principais, mas são importantes a gente saber. Bom, e aí, a gente trouxe algo sobre o método clínico centrado na pessoa, pensando que o método clínico centrado na pessoa, que todo mundo já conhece, ele é um método que ele é complementar a essas técnicas, esses instrumentos de abordagem familiar. Como o próprio nome já diz, né, ele é focado na pessoa, não é focado na família. Porém, complementarmente, eles servem para fazer uma prática de um cuidado de saúde um pouco mais ampliado, que é, no final das contas, o objetivo do médico de família, né? É tentar contemplar o indivíduo como um todo. Então, a gente tem uma contraposição de modelos, né, que eles não são superados, né? Então, eles coexistem na nossa prática, um modelo centrado na doença e um modelo centrado na pessoa. O modelo centrado na doença, né, é aquele modelo que é o modelo tradicional, biomédico, né, que o paciente vem à consulta, ele traz queixas e sintomas. O médico, né, ele faz anamnese, exame clínico, exames complementares para poder explorar aquela queixa, aquela doença. Ele sai com um diagnóstico, né, ou um diagnóstico sindrômico, ou o nome de uma enfermidade específica, e aí você vai tratar. Ponto. Esse é o objetivo e é como funciona o método centrado na doença. O método clínico centrado na pessoa, que não é uma invenção nova, já existe pelo menos desde a década de 60, né, na escola americana, ele é uma abordagem que... Pode passar, Ana? Ele coloca, pelo menos, a abordagem em relação ao médico-paciente em pelo menos 6 aspectos diferentes, que seriam as 6 etapas ou os 6 aspectos da abordagem centrada na pessoa. Que é a primeira, né, que é explorando a enfermidade, experiência em estar doente. Então, isso vai compor tanto aquela parte objetiva, né, do centrado na doença, mas também, que é o modelo CIF, né, que é explorar os sentimentos, as ideias, as percepções, as expectativas que o paciente tem em relação
aquele sintoma, aquela queixa que ele tem. Tem o 2, que é entendendo a pessoa como um todo. E aí é uma coisa interessante, né? A gente só existe a doença na língua portuguesa, mas na língua inglesa a gente tem disease e illness, né? Que seria algo referente à enfermidade e algo à doença. Por quê? Porque a gente usa muito como coisas sinônimas e não são, né? A enfermidade seria aquele aspecto biológico, objetivo da doença. O disease, a doença, é a experiência do adoecimento. E cada pessoa vai ter uma experiência de adoecimento diferente. Não é a doença que determina o adoecimento, é a experiência daquele adoecimento, né, daquela doença. É importante a gente, centrado num método centrado na pessoa, compreender esses aspectos. Então vão ter pessoas que vão ter doenças, digamos assim, sem tanta gravidade, que vão ter uma experiência de adoecimento muito mais intensa do que uma outra pessoa. E é importante a gente poder abordar pensando nesses aspectos, né? Então é importante fazer essa distinção. Tem o 3, que é elaborando o projeto terapêutico comum e manejo dos problemas, que é super importante, é uma coisa que a gente busca fazer na nossa prática, porque a gente tem um contato um pouco mais próximo com os pacientes, que é definir quais são os problemas, quais são os objetivos, quais são os papéis, e também colocar o paciente dentro dessa decisão compartilhada, porque muitas vezes, para o mesmo problema, para o mesmo diagnóstico, a gente tem abordagens diferentes. Isso vai depender muito. Aí, qual que é a melhor abordagem? A melhor abordagem é aquela que está, por exemplo, no up-to-date, que pode ser a melhor abordagem, ou será que a melhor abordagem é aquela que é a melhor possível? Porque às vezes a melhor abordagem não é possível. Então, a gente precisa ter essa decisão compartilhada do cuidado. O 4, que é incorporando a promoção e prevenção da saúde, que é aquilo que a atenção primária é um dos focos principais da atenção primária. O 5, que é intensificando a relação profissional de saúde e usuário, ou no nosso caso, médico-paciente. E o 6, sendo realista, né? Que é justamente colocar na mesa quais são as expectativas, quais são os pontos, quais são realmente as possibilidades reais para o paciente. O paciente tem direito de saber isso, né? E a gente, como médico de família, a gente também tem esse papel, né? De ser realista com o paciente. Pode passar, né? E aí, bom, depois de a gente ter pincelado, a gente traz finalmente um caso clínico, que é um caso que é baseado numa família que a gente acompanha lá na Vila Ipiranga, particularmente da minha equipe, mas a Ana Cristina também conhece, porque são pacientes que vão com muita frequência, né, acessam muito o serviço, então por isso mesmo já era possível a gente fazer um genograma deles, né, já teria essa indicação formal, né, e aí a ideia é a gente ler esse caso clínico e depois discutir em relação aos instrumentos de abordagem familiar. Bom, aí são acompanhados no MMF Vila Ipiranga o senhor FSD, 68 anos, negro, evangélico, aposentado como chaveiro, diagnosticado com hipertensão e diabetes, índice de losartana, furosemida, amlodipino, metformina e NPH, que é casado com a senhora R, 67 anos, negra, evangélica, aposentada como auxiliar de serviços gerais, diagnosticada com hipertensão, diabetes, TAB, e que usa losartana, amlodipino, metformina, fenitoína e ácido valproico. O casal não possui filhos juntos, porém o senhor F possui uma filha, C, de 35 anos, que porta hipertensão e TAG, e a mãe de um filho diagnosticado com TEA nível 3 de suporte. E ambos residem com F e com R. A relação da filha de F com a madrasta R é conflituosa e a criança demanda muitos cuidados, o que torna a relação familiar complexa. Nos últimos tempos, o senhor F tem ido frequentemente à unidade em virtude de sua preocupação com a esposa, que passou a apresentar comportamentos descritos por ele como estranhos, exemplificados por episódios em que vai até a casa de desconhecidos, oferecendo comprar suas casas e realizar empréstimos consignados, mesmo sem condições financeiras. O senhor F ainda reclama que a senhora R tem apresentado muita compulsão alimentar e insônia. Com isso, o senhor F tem passado rotineiramente no acolhimento para ferir sua PA e sua HGT para controle semanalmente e tem apresentado valores como 19/10 de pressão, HGT de 330, o que ele diz significa a preocupação que ele tem com a sua esposa. E aí, bom, esse é um caso que é um caso razoavelmente comum, né, que cada um, óbvio, mudando às vezes um pouco a doença e tal, mas são casos complexos, comuns que a gente aborda na nossa prática. E aí a ideia, né, com esse caso clínico é a gente, primeiramente, tentar entender... Pode passar. Não, tem um antes. Que é entender de que modo o genograma e o Ecomapa podem auxiliar na condução terapêutica deste caso. Isso acho que é uma resposta que a gente acabou já dando, né? Quer dizer, uma vez que a gente constrói e consegue perceber as relações familiares, o que cada um tem, de que modo essa relação se estabelece, a gente consegue ter uma relação terapêutica mais efetiva. Então, assim, o Ecomapa do mesmo modo, né? A gente entender de que modo eles acessam o serviço, se eles têm outras estruturas que podem dar suporte,
de que modo eles se relacionam entre eles, ele entre a família, tudo isso é importante dentro da condução terapêutica desses casos. E aí eu trouxe só, de acordo com as referências que a gente trouxe, né, um pouquinho da importância, né, daquilo que a gente já comentou um pouquinho. E aí, no próximo que a gente tinha sugerido, pode passar, né? Que era esboçar um genograma para este caso. Aí a ideia seria, baseado nesse caso clínico, a gente cada um construir um genograma possível para este caso clínico, pensando que isso é um instrumento de abordagem que, como a gente já falou, enfim, é bem útil, é importante e serve como um mecanismo de intervenção. Tem 3 gerações, né? Tem a neto também, né? Tem. Eu vou voltar no caso. Pode voltar lá. Isso. Aí a ideia... Exato. Pode. Tem poucos membros, são só 3 pessoas. Vai entregar o papel, né? Vamos ver como é que ficaria, então. Tá, vamos lá. Bom, a gente tem o senhor F, e aí, por ele ser caso índice, a gente colocou os 2 quadradinhos. No caso, ele e a esposa, que são os 2 que são frequentadores da unidade que a gente está abordando. A gente coloca as doenças que eles têm e a gente estabelece que existe uma relação forte entre eles, mas eles não têm filhos. O senhor F, ele teve filho com uma outra pessoa, né, uma senhora que faleceu, e houve uma ruptura, então, divórcio, né, não existe mais relação. E aí, a filha, que também, no momento, a gente não tem nada referente ao pai da criança, né, o que a gente tem são os dados da filha, que mora... Sim, você sempre coloca que essa criança ela veio só que você não tem como especificar bem qual é o tipo de relação ou como funciona, entendeu? Hã? E aí, o que é mais importante da gente sempre colocar? O tipo de relação que eles têm. A gente pode ver que o senhor F com a esposa tem uma relação ok, não tem relação de conflito. Ele tem uma relação próxima com a filha tem uma relação próxima com o filho, mas o conflito existe entre a esposa do senhor F e a filha. Então, a gente tem que relatar essas relações, porque é isso que vai ajudar a gente a fazer uma leitura desse caso. E também fazer oferecer um serviço de mais qualidade, né? Porque, por exemplo, sabendo que o R tem um certo conflito, que é a esposa, né? A mãe, não é a mãe, no caso, a esposa, tem uma relação conflituosa com a enteada, é difícil eu tentar ferramentas de abordagem da R com essa enteada. Diferentemente de como eu posso fazer a abordagem do F com a própria filha. Então, por exemplo, se o F agora eu aumentei a insulina dele. Então, ele é uma pessoa que tem um nível de compreensão X, eu preciso trazer a filha dele para poder conversar, orientar, etc. e tal. Então, eu posso fazer isso com a filha porque eu sei que ele tem uma boa relação com a filha. Então, assim, parece que é uma coisa boba, mas não é bobo. Na verdade, a gente faz isso com o objetivo de intervenção, de intervir melhor terapeuticamente nesse caso, nessa família, né? E também discutir caso, né? Porque aí eu consigo discutir esse caso com um outro médico, com um psiquiatra que trata da R, ou do endócrino que trata do F, enfim. Então, isso tudo facilita a nossa discussão. Bom, e aí a gente fez um ecomapa do senhor F. O que é preconizado a respeito de ecomapa? Se o paciente ele tem poucos núcleos de interação social, ou seja, menos de 3, por exemplo, é um paciente que ele precisa de uma intervenção ativa, porque alguma coisa está errada. No caso do senhor F, a gente vê que ele tem poucas redes de apoio, né? E aí ele tem uma relação ok com o grupo de idosos, só que a gente vê que existe um fluxo de energia bem maior do grupo de idosos. Ele está muito mais disposto a fazer pelo senhor F do que o senhor F está recorrendo a esse grupo de idosos. Por isso que a setinha ela vai ser um pouco mais fina e menor. E a gente vai determinar o fluxo de energia que o paciente ele direciona para determinado grupo. Com relação à família, existe um certo conflito, e isso está relacionado
apesar de ser uma relação forte, existe uma relação conflituosa, ou seja, com alguns intercalços. Com relação à igreja, ele tem uma relação, mas é uma relação que não é tão forte, por isso que a gente coloca a linha tracejada. É uma relação instável, na verdade, né? A gente não tem uma continuidade. E com relação ao módulo, é basicamente o que acontece com o grupo de idosos. Existe uma relação bem estabelecida, ele é um paciente que busca o serviço, só que a gente tem se empenhado bem mais em tentar trazer ele ajustado, do que o fluxo de energia que ele direciona para seguir o que a gente está tentando recomendar naquele momento. E, de novo, isso serve... aí, no caso... parece uma brincadeira, mas isso aí foi uma questão do revalida. Então, 20% da prova foi para fazer isso que a gente fez, que era um caso clínico e fazendo 4 perguntas. Essas perguntas foram respondidas durante a apresentação, que seria fazer o genograma da família, que valia 4 pontos, a gente fez, e aí tinha que saber toda a simbologia, etc. e tal. Citar os problemas clínicos e psicossociais apresentados que indicassem a necessidade da abordagem desse instrumento familiar, que a gente falou das indicações, né? A gente citou as indicações desse instrumento, do genograma. Descrever a fase ou a etapa, o momento do ciclo vital em que se encontra esta família, também, que a Ana Clícia falou. E, por último, que era dar 5 itens que dentro do genograma familiar, que podiam qualificar o cuidado desses pacientes. Então, assim, é uma coisa que também é importante, né? Quer dizer, não é uma coisa que tem tanta eficácia prática no nosso dia a dia, né, clínica, mas também tem uma importância acadêmica, etc. e tal, de avaliação mesmo enfim. É isso. Aí as referências. Isso aí é uma frase do Gusso, né? Quer dizer, que fala sobre a questão da importância da família, da centralidade da família dentro da prática em saúde, particularmente dentro da atenção primária à saúde, né? No nosso caso, dentro da medicina de família e comunidade. E as referências que a gente usou, que estão aí disponíveis. Obrigado. Obrigada. Show, hein? Muito bom. Adorei a exposição dos dois. A Ana Clícia estava triste que ia ser gravada e ela vai sair no Jornal Nacional hoje com todo aplauso. Dr. Raul também brilhante. Gostei muito da apresentação dos dois. Quero agradecer. Convocarei hoje, mensalmente, para vir aqui falar alguma coisa lá da Vila Ipiranga, porque foram brilhantes. Mais uma vez, sinto a ausência de doutora Carolina, que espertamente saiu fora. Mas foi bem representado pelo Raul e pela Clícia, e fiquei muito feliz com a apresentação dos dois.